Boa tarde, tá começando o Globo Esporte e já vem comigo dar só uma olhada aqui nos jogos dos times paulistas nessa rodada do Brasileirão. Hoje, 4 horas da tarde, tem Vitória e Corinthians ainda hoje, 6h30, o Mirassol pegando o Sport fora de casa. São Paulo e Bahia também hoje, 8h30, jogo com transmissão do Sport TV. Esse jogo que sempre tem um tempero a mais, né? Reencontro de São Paulo com o Rogério Ceni, técnico do Bahia. Amanhã, Botafogo e Santos, jogo da Globo, 3h30, começa o nosso Bora pro Jogo, 4 horas da tarde a bola rola. O Bragantino amanhã, 6h30, pega o Vasco da Gama e amanhã, 7h30, Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras que já vai entrar em campo sabendo o resultado do jogo do Flamengo, que vai pegar o Fortaleza hoje. Você fica ligado lá no GE. Globo para saber aí, será que o Abel vai poupar jogador, não vai poupar? Enfim, mas vamos começar. Veiga virou problema no Palmeiras? Os números não mentem. Com ele de titular, o time parou de funcionar. Foram 7 jogos e o Verdão não marcou gols em 5. Um dado assustador para quem era o cérebro da equipe há pouco tempo. A derrota por 3-0 para a LDU foi o retrato da fase. Veiga sumido em campo, substituído no intervalo e sem ritmo nenhum. A pergunta agora é direta. Abel Ferreira vai ter coragem de tirá-lo do time? O camisa 23 corre sério risco de ir para o banco. E aí, torcedor, Veiga ainda merece ser titular ou tá na hora de mudar? Comenta aqui e bora debater. Tem tudo para ser o grande jogo da rodada, né? Esse Palmeiras e Cruzeiro, a ver como é que o Abel vai tratar esse jogo, né? Em termos de escalação também. Vai tratar como uma tentativa de resgatar o ânimo. Evidente que ninguém controla o resultado. Claro. Mas se você sai de uma vitória, com uma vitória num jogo desse tamanho, contra um time tão forte como é o Cruzeiro, bom visitante que explora bem transições e o Palmeiras vai precisar cuidar disso no jogo, além de tentar sufocar o adversário. Se você sai com uma vitória num jogo grande desse, você, em parte, você recupera um pouco, até uma mobilização evidente que no dia do jogo da Libertadores a torcida vai estar totalmente ao lado do time, mas você renova a confiança, né? Prepara inclusive o ambiente para o jogo do meio da semana. Eu acho que, sob esse aspecto, o jogo pode ser útil tanto para o brasileiro quanto para a Libertadores. Agora, é evidente, se ele detectar ali que tem alguém que esteja no limite, a gente já sabe que não tem, Piquerez está suspenso. Isso. O Aníbal Moreno, que estava no banco em Quito, mas estava com edema e não vai poder jogar. No mais, assim, o Palmeiras jogou há 24 horas, né? Então ainda é difícil dizer. Sim. Em termos de escalação. A sorte é que, para o Palmeiras, ele vai jogar o último jogo da rodada, né? Lá no domingo, 8h30 da noite. Então permite uma recuperação. Em relação ao Flamengo, está quase do mesmo, né? Isso. O Flamengo jogou quarta e o Palmeiras jogou quinta, os dois no mesmo horário. O Flamengo joga 7h30 do sábado e 8h30 do domingo. Exato. Então, sob esse aspecto, a coisa está equilibrada. A boa notícia é que o Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo para o Alan. Ele tinha sido expulso, né? Punido com 2 cartões amarelos, acabou sendo expulso lá atrás, né? No jogo contra o Fluminense. Mas ele cumpriu a suspensão automática, né? E agora, o segundo jogo, o Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo, né? Com isso, até o julgamento, então, ele vai poder jogar e aí vai ter um novo julgamento do jogador do Palmeiras. Ele fica à disposição do Abel. Ele que tem entrado praticamente em todos os jogos, né? E tem sido um jogador importante ao longo das partidas. Não duvidaria nem que jogasse esse jogo, talvez começando. É possível. É possível. O Palmeiras precisa, e com o problema, por exemplo, do Aníbal Moreno, exato, né? O Martínez não fez um bom jogo. Ele já entrou bem. Ele pode entrar até, eventualmente, ao lado do Martínez, se ele quiser trazer o Andrés de volta para o lado. Se não for manter o Veiga, mas pode também ter o Maurício partindo da meia-direita. Então, são escolhas que a gente vai saber. Acho que vai ser tudo muito baseado assim, no que o Abel enxerga de momento dos jogadores. Sim. E da questão física também. É isso aí. Deixa eu dar para vocês aqui a dica do Cartola, né? Porque se tem rodada do Campeonato Brasileiro, a gente tem que escalar o seu time no Cartola. Eu já escalei o meu, você aí de casa. Você já escalou o seu time no Cartola? E a dica do Gato Mestre para essa rodada é o Felipe Anderson. Tá aí, ó, jogador do Palmeiras, 6 finalizações nos últimos 3 jogos, uma das melhores médias de participação em gols, né? O duro é saber se o Felipe Anderson vai começar o jogo, porque essa também é uma outra questão que precisa ser bem avaliada aí para vocês que vão escalar os seus times no Cartola. O Palmeiras traz essa característica, entre aspas, ruim, que é vir da altitude. Quantificar, a gente não consegue saber o desgaste, às vezes, de cada atleta, que pode ter uma diferença, né?
Lembrando que o primeiro jogo da rodada é às 4 da tarde neste sábado. Então o mercado fecha que horas, Mansur? 15h59. Sempre atento, Mansur não erra, nunca. Ao contrário do apresentador que ontem errou. Errou. É isso. Como é que você foi mal alimentado, né? É aquele negócio, na ânsia de a gente querer informar o torcedor, né? E o jogo tinha acabado de terminar, o Palmeiras tinha tomado 3-0. Numa pesquisa rápida aqui, acabei sendo traído pela imprecisão, né, das ferramentas atuais. Isso daí. E aí é o seguinte, então a gente pegou e o nosso Gato Mestre, que não erra nunca, o Gato Mestre fez uma pesquisa minuciosa sobre quais os times, em quais situações conseguiram reverter o placar depois de perder o jogo de ida por 3 gols de diferença, aqui, como aconteceu com o Palmeiras. Foram em 5 oportunidades mesmo, como eu disse ontem, mas alguns jogos são diferentes. Olha só. Em 1993, nas oitavas de final, o El Nacional do Equador fez 3-0 no Sporting Cristal no primeiro jogo, mas na segunda partida o time peruano fez 4-0 e conseguiu a classificação. Depois, em 99, também na fase decisiva, nas quartas de final, o Estudiantes de Mérida fez 3-0 no Cerro Porteño, do Paraguai, só que na volta o Cerro fez 4-0 no jogo em casa. Deu uma lição no e se classificou. E deu lição no Estudiantes, que são estudantes de Mérida, né, também. Nas oitavas de final de 2000, o Nacional do Uruguai ganhou lá em Montevidéu 3-0 do Bolívar, só que depois, na altitude tomou 3-0 e ainda perdeu nos pênaltis por 5-3 e o Bolívar se classificou. Depois, em 2012, nas oitavas de final, o Deportivo Quito fez 4-1 na Universidade do Chile. Caraca. Só que depois no Chile, olha a goleada, 6-0 da Universidade para cima do Deportivo Quito. Era bom o time. Para fechar... Laú era um time bom. Nesse 2012 era um time era o São Paulo ainda? Eu vou até checar aqui, mas acho que sim, 2012 ainda era ele. Quartas de final de 2017, o Jorge Wilstermann, lá na Bolívia, também na altitude, né? Fez 3-0 no River Plate. Só que depois, no Monumental de Nunes, o River fez 8-0 no time boliviano. Sério? E também se classificou. Então, essas foram as 5 oportunidades em que um time conseguiu reverter a vantagem e se classificar depois de ter perdido por 3 gols de diferença o jogo da ida. Acreditando sempre nos nossos queridos amigos do Gato Mestre. Esse não falha nunca, viu? É isso aí. Perdão pelo erro de ontem, tá certo? Acontece. Não voltará a acontecer. O Palmeiras, assim, né? O duro pro Abel e pro elenco do Palmeiras é esse foco duplo também, assim como o Flamengo, né? Quais jogadores o Abel vai colocar em campo? A missão do Palmeiras é mais dura que a do Flamengo, sem dúvida nenhuma, no jogo da volta. O Flamengo já sai com o resultado de classificação, início do jogo, 0-0, passa o Flamengo à próxima fase e o Palmeiras precisa escalar uma montanha, né? Imagina assim um desgaste físico, emocional enorme no jogo da próxima quinta-feira. Então, pensando no que já foi na altitude e o que será na quinta-feira no Allianz Parque... Era o São Paulo. Como? Essa decisão contra o Cruzeiro, que é um time que ainda sonha com o título, né? É muito difícil nesse momento. É quase uma última cartada, né? Se o Cruzeiro, isso. Acho que só uma vitória mantém o Cruzeiro de fato dentro, né? Com certeza. É fácil, Alex, para o jogador manter esse multifoco, né? Porque não dá para parar de olhar para o peixe aqui e só olhar para o gato, né? Você tem que manter as duas competições. Não é nem fácil, mas tem jogadores e jogadores, né, cara? Quem tá nesse nível deles, naturalmente você consegue lidar com isso, porque... E é muito melhor tá assim, né, Felipe Mansur, do que você ter sido eliminado em todas as outras competições e tá brigando só por uma, né? Então, mas consegue sim dividir, consegue te manter atento, cuidadoso nesse negócio de saber treinar, se recuperar, fazer tudo que é certo, estudar da maneira que tem que estudar, porque é o que todo mundo quer, né, cara? Disputar os campeonatos dessa maneira para fazer história. Quanto mais campeonato, mais você consegue manter, sim. É o seguinte, antes de passar para o próximo assunto, só dizer aqui, quem me passou os dados ontem dos jogos errados foi o Mansur. Eu não ia entregar. Isso não. Mandou por mensagem. Pode ser o chat GPT, GTR, alguma coisa, Arerê, mas o Mansur não. Eu só trabalho com a verdade aqui. O Mansur me passou os dados aqui pelo WhatsApp e eu falei assim, eu não queria entregar o Mansur, mas precisei. Não. Aí eu te passei e corrigi um deles no ar. Para tentar disfarçar. É muito contraditório.
Claro, primeiro ele te chama de sabedor de todas as coisas, depois... Agora você vê? É o seguinte, vamos falar sobre outro... Esse é um outro jogo duro, né? É um jogo importantíssimo. Não, assim, acho que do lado do Palmeiras algumas, né? Primeiro, como vai ser a reação desse time depois do... Sai do Maracanã num jogo que a gente falou. O Palmeiras não tinha nenhum motivo para sair do Maracanã com a confiança abalada depois da derrota para o Flamengo, porque tinha feito um jogo, talvez, dentro do que se esperava, e um time que jogou bem boa parte do jogo, né? Apesar de não ter ganho. Mas aí vem essa situação de Quito, e aí a pergunta é: o desfecho da rodada é um time que recupera a confiança num jogo tão difícil quanto o Cruzeiro e recupera... e se mantém na ponta do Brasileiro, ou de repente em poucos dias vê se complicar ou dificultar a situação do Brasileiro depois de ter complicado muito a Libertadores. A outra pergunta é qual o peso físico para os dois times dos jogos de Libertadores depois de um jogo entre eles que já foi muito desgastante. Se a gente pega no papel, o jogo do Flamengo, em teoria, é menos duro do que o do Palmeiras. Mas o Flamengo tem uma viagem, o Flamengo joga fora de casa, um adversário que precisa pontuar, enfim. Essa corrida ponto a ponto de Flamengo e Palmeiras nos traz rodada a rodada questões interessantes assim, para a gente observar. E a ver, né, Alex, qual é a repercussão nas escalações, especialmente de Flamengo e Palmeiras, para esse final de semana, porque não tem ninguém em situação confortável. O Flamengo fez uma vitória importante, mais uma vitória de 1-0. Vai precisar defender esse resultado lá na Argentina. O Palmeiras vai ter que correr atrás de um 3-0. E no Brasileirão, os dois disputam cabeça a cabeça, estão empatados nesse momento na pontuação, né? O Palmeiras é líder pelo número de vitórias. Ou seja, ninguém pode deixar pontos pelo caminho também, se dá o luxo de poupar muita gente para colocar em risco também o título do Campeonato Brasileiro, né, Alex? Imagino que Felipe Luiz e Abel Ferreira estejam com a cabecinha saindo fumaça aí para tentar armar os times para o final de semana. Boa noite, Alex. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, Dona Flávia, beijo, todo mérito. E todo mundo tá em casa, a equipe que tá trabalhando com nós, que Deus, vamos com Deus de novo. Cara, assim, essas duas equipes, eles têm jogadores, queira ou não, de sobra, e jogadores acostumados com esse momento, né? O investimento foi feito já para isso. E às vezes também a gente fica, lógico que o momento ele é tão decisivo quanto eles fizeram por onde estar, mas o do Palmeiras, que pega logo o Cruzeiro em casa, lógico que teoricamente é um jogo mais difícil do que o do Flamengo, mas não tem jogo difícil nessa reta final. Quem que garante que o Fortaleza não vai jogar seu melhor jogo no campeonato, né, jogando em casa, enfim. Mas eu não acredito que não vai para o jogo quem às vezes não tem que ir. Às vezes eu vi gente falando que lá a escalação do Palmeiras lá com a LDU, ele colocou alguns jogadores já pensando no jogo aqui com o Cruzeiro. Não tem como você fazer isso, cara. É a mesma coisa agora, né? Por quê? Porque eles têm mais do que... Eles não têm um time, que a gente viu muito isso, 12, 13 jogadores. São dois elencos bem recheados, assim, que estão vivendo um bom momento que dá essa opção para o treinador. Agora, o treinador que tem que pensar na estratégia para esses momentos e manter essa parte mental ativa, porque não tem como você respirar, não dá para você fazer isso, porque se alguém fizer, o adversário, né, que vai acabar tirando proveito. E o Cruzeiro que está esperando isso daí, porque de repente é uma oportunidade desse confronto direto dele diminuir. Então, eu acho que é um final de semana interessantíssimo, porque esse jogo realmente do Palmeiras, aí, do que vai vir para lá, e a dificuldade de jogar na Argentina do Flamengo, dessa maneira que acumulou, é um momento bem importante para o Campeonato Brasileiro também. Aí, imagino como deva estar o ambiente nos dois centros de treinamentos, né? Porque é uma semana muito tensa para os dois. Eles podem perder o campeonato nessa semana, a Libertadores, e podem também perder o Brasileiro nessa rodada, né? Por mais que eles tenham chance no Brasileiro de ali na frente conseguir os pontos que deixaram para trás, mas se o Flamengo e o Palmeiras continuarem com essa pontuação insana que estão tendo na competição até aqui, pontos deixados nessa rodada podem ser absolutamente decisivos para a perda ou conquista do campeonato lá na frente, né, moço? Então, essa rodada tem que ser muito bem planejada pelos dois técnicos. E tem muito pouca margem, é o que o Alex estava falando, não tem muita margem assim para você manobrar, né? Porque você tira de um jogo pensando no jogo da Libertadores, mas
eles não se encontram mais até o fim do campeonato. A quantidade de tropeços deles tem sido pequena, assim, não é simples mesmo não. Depois que o Flamengo ganhou o jogo no Maracanã, naturalmente qualquer tropeço agora não vai ser definitivo, né? Sim. Porque o que poderia ter de fato encaminhado o campeonato de vez era uma vitória do Palmeiras no Maracanã, porque aí abriria uma praticamente definitivo. Que seria muito difícil até pelo aproveitamento. Seriam duas vitórias e uma vitória. Dois jogos, né? 6 pontos e uma vitória a mais. Mais uma vitória. Então, e assim, e são times tão fortes e o aspecto, o equilíbrio é tão grande que a gente pode estar daqui a 4 dias falando de um Palmeiras que está ultra embalado de novo. Ganhar do Cruzeiro e reverter a situação na Libertadores, subindo uma ladeira danada de novo na reta final. Enfim, é ponto a ponto mesmo, assim, vai ser, para cada rodada a gente ter... Se for ver, o ano passado aconteceu algo parecido mesmo com o Botafogo, né? Porque nessa reta final, só que estava nas rodadas ainda mais finais, né? Estava mais perto do final do Brasileirão, né? E você não tem como. O que o Botafogo fazia? Meu velho, nós vamos com tudo, nós temos essa possibilidade, nós vamos atrás de tentar ganhar com o que tem. O que acontecesse, eu não tenho como ir para esse jogo de fim de semana pensando lá no jogo da Libertadores, né? E vice-versa, né? Não tem outro caminho para eles a não ser até realmente gozar desse momento de tensão, sim, de estresse que vai ser daqui pro final do ano, né? Não é essa rodada que vai definir. Você consegue curtir esse tipo de momento? Assim, jogador gosta, mas já é uma época... É tenso, né? É tenso. Qualquer erro de qualquer jogador pode estar marcado e tudo mais. O que não tira, você pode ser o mais experiente, acostumado a viver nisso, a tensão ela é muito grande, isso é sentido. Porque você está toda hora se programando para algo que você pode abandonar, porque você vem um ano inteiro fazendo. E o estresse do ano inteiro, ele chega agora. Então, só que agora que você tem que ter um controle realmente maior, até para não acontecer o que aconteceu com o Palmeiras contra a LDU. Aí pode ser algo fatal. Pane, né? De novo, assim, para as torcidas, né? Gente, alguém não vai ganhar os dois campeonatos. Exatamente. Ou talvez não ganhe nenhum. E o vice pode ser bom. O vice pode ser o melhor vice da história do brasileiro, é o que tudo indica vai ser. O vice da Libertadores pode ser também, num confronto direto, um timaço. Assim, eles chegaram até aqui disputando os 2 principais torneios do Brasil. Eles não deixarão de ser times bons em função do que acontecer a partir de agora. Então, não é para caça às bruxas depois, protesto, reclamação. Menos mal que o Brasileirão não vai ficar definido. Porém, pensa assim, Palmeiras perde pro Cruzeiro, independente até do resultado do Flamengo, se ele ganhar ou perder. E ele perde e não consegue passar na Libertadores. Nossa, vai vir no Brasil... Vai pedir a demissão do Abel. Não, pedir demissão e tudo, transforma tudo para esse momento do Palmeiras, que em 5 jogos aqui fez 30 gols na sua casa, vai mudar completamente. É o que o futebol pode fazer e você tem que estar preparado para isso. Faz parte do... Veiga titular é problema. Números expõem queda de rendimento do Palmeiras com o meia desde o início. Levantamento mostra que o CEP não marcou gols em 5 dos últimos 7 jogos em que camisa 23 foi titular. Meia vive fase técnica preocupante e pode perder espaço entre os 11 de Abel Ferreira. O Palmeiras viveu uma das noites mais difíceis sob o comando de Abel Ferreira. A derrota por 3-0 para a LDU na altitude de Quito escancarou não apenas a vulnerabilidade da equipe em jogos decisivos, mas também um padrão preocupante, a queda de desempenho quando Rafael Veiga entra de titular. Ídolo e um dos símbolos da era vitoriosa recente, o camisa 23 atravessa um momento técnico e físico delicado. Longe da melhor forma, Veiga tem sido mantido entre os titulares em algumas partidas, mas o resultado em campo vem sendo alarmante. Segundo o levantamento feito a partir dos últimos 7 jogos em que começou jogando, o Palmeiras não venceu nenhum primeiro tempo em 5 deles e não marcou sequer um gol nas partidas contra Cruzeiro, Al-Ahly, Inter Miami, São Paulo e LDU. Em todos esses confrontos, o meia acabou substituído no intervalo por não conseguir desempenhar a função tática exigida por Abel Ferreira. As exceções ocorreram nas goleadas por 4-1 sobre o Juventude e 5-1 diante do Red Bull Bragantino, quando o elenco estava desfalcado de várias peças importantes. Apático e sem ritmo em Quito, Veiga pouco contribuiu para o setor ofensivo e foi facilmente neutralizado pelos equatorianos. O Palmeiras terminou o primeiro tempo já com 3 gols sofridos e Abel não hesitou em sacá-lo no intervalo.
A fase ruim do camisa 23 contrasta com o auge vivido entre 2021 e 2022, quando era decisivo em finais e dono das principais bolas paradas da equipe. Hoje, sua falta de intensidade sem a bola e o baixo índice de participação nas jogadas de ataque tem pesado contra ele na disputa por posição, com o duelo decisivo contra a LDU, marcado para quinta-feira, 30, no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira deve repensar o meio-campo. A tendência é que Maurício, Alain, Facundo Veiga ou Ramon Sosa disputem a vaga deixada pelo camisa 23, que deve começar no banco. Antes disso, o Verdão enfrenta o Cruzeiro neste domingo, 26, pelo Brasileirão Betano, em jogo que pode definir a permanência na liderança. Mais do que nunca, o momento pede ajustes e a recuperação de um dos jogadores mais importantes da era Abel.